Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Cuiabá, em Mato Grosso. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo Ângelo Ozelami. O sobrenome caprichado. Isso é italiano? Italiano. Seja bem-vindo. O Ângelo, que é agrônomo, né? Você teve um período no IMEA, né? Qual que era o seu papel ali no IMEA? Primeiro, um bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Dentro do IMEA, eu ajudava na coleta, no processamento dos dados, né? E também na transformação desses dados em informações, né? Aí para produtores rurais ou para quem contratava mesmo aqueles estudos que o IMEA, né, sabe fazer muito bem, né? Ou seja, você pegava todo aquele banco de dados e você dava um resultado, apresentava um resultado. Principalmente essa questão de safra, né, também, tinha tudo isso, né, aquela avaliação, como é que está a rentabilidade, como é que não está a rentabilidade. É interessante, né, como é consolidado tudo isso. Exato, desde a coleta dessas informações, né, que é uma dificuldade muito grande, né, ter esses dados, né, em mãos, seja do produtor ou seja até das empresas, né, trazer esses dados para fazer um tratamento e que a gente tenha dados fidedignos, né, com o que tem na realidade e transformar isso em informação, né, para tomar decisão de produtores e também de empresas, né. Agora me diz uma coisa, depois você partiu para um outro setor, né, que um setor mais privado, né, e aí você criou uma escola. Né? Uma escola. Me fala um pouquinho dessa escola. Exato. Dentro do IMEA, sempre minha intenção era empreender, que eu sempre gostei de fazer. E ali no IMEA mesmo, a gente via muita gente chamando a gente para dar palestra, e principalmente para explicar o básico do agro. Então a gente percebia que muitas vezes as pessoas que eram contratadas para atender produtores rurais não sabiam o básico. Quando eu falo o básico, ciclo produtivo da soja, do milho, do boi, quando que planta, quando que colhe, como é que funciona o fluxo de caixa de um produtor rural, como que eu converso com o produtor, como que eu faço as perguntas para entender a propriedade e oferecer os melhores produtos e serviços. E a gente se especializou nisso. Então eu sou filho de produtor, tenho outro sócio que é produtor, Adolfo Petri, que é produtor também, e a gente sentia na pele essa dificuldade das pessoas em atender o produtor rural. E a gente se especializou em informar o básico e às vezes um pouquinho mais, para que essa pessoa consiga sentar do lado de um produtor, fazer as perguntas certas, entender a necessidade do produtor, olhar para a prateleira de produtos e oferecer, no melhor momento, o melhor produto. Porque muitas vezes a pessoa vai para um setor, seja lá, o cara vai trabalhar na Jacto, fazendo propaganda da Jacto, vai trabalhar na Jacto. Aí o cara vai lá, mas ele não entende o que é um bico. Bico leque, bico cone, aí tem tamanho de gota também, ou seja, o cara não sabe, nunca viu um bico, para falar a verdade, nunca viu um pulverizador, né? Então daí você vai falar lá, tem lá quantos bicos pode colocar lá no produto, pode colocar 4, que vai rodando ali, então a pessoa pelo menos tem uma ideia, né? Porque senão você vai conversar com o cara, a pessoa fala, tá, mas aí, eu quero um bico cone, daí a pessoa não sabe mas para que serve, para que negócio de gota? Mas também tem que saber para que é a função do agricultor. Então, vocês pegam pessoas que entraram no mercado, ou querem entrar no mercado agrícola, né, e vocês dão como se fosse um MBAzinho de agro, é isso? Exato, é um MBA onde a pessoa vai entender o dia a dia do produtor. Quem sabe a gente nem chega nesses pontos técnicos específicos, mas o geral a gente consegue fazer muito bem, para que ele consiga chegar e conversar com o produtor. E hoje a gente já treinou 7 mil alunos, né, que já passaram 7 mil alunos que passaram pela Escola Agro, e isso traz um impacto assim. É só no Mato Grosso isso? Não, Brasil inteiro. Hoje a gente tem, acho que são 18, 19 estados. Escola Agro. Escola Agro. E é totalmente digital, então a pessoa consegue ir fazer, são vídeos curtos de 7, 8 minutos de cada conteúdo, e isso faz com que ele consiga capturar o conhecimento rápido, né, e já colocar em prática no próximo conversa com o produtor rural. E esses vídeos, o que acontece? Vocês gravaram ele a campo, gravaram em estúdio, vão gravando e dando o beabá para a pessoa, para ela entender aquilo. As pessoas elas conseguem... É o cronograma, um MBA mesmo. Tipo isso, assim, exato. Se eu for fazer uma pós-graduação em comunicação, por exemplo, então beleza, eu vou lá, né, toda aquela etapa de comunicação que eu tenho que fazer, o que é,
internet, o que é não sei o que é BBB, né? Enfim, tudo isso, hiperlink, então o senhor vai seguindo aquela sequência e vai se aprofundar. Isso, tem as trilhas de conhecimento. Então, tem a trilha de conhecimento em agricultura, a trilha de conhecimento em pecuária, em agrofamiliar, em hortifruti, Aí você pode escolher onde você quer ir. Ou aonde você vai avançando. Tem eucalipto também? Não temos floresta ainda. Sabia que não tinha. Eu sabia, pergunta na hora. A gente trabalha um pouco com o agro-silvopastoril, né, a LPF, mas não específico a cultura do eucalipto. Mas temos várias outras, né? Por exemplo, dendê, açaí, cacau, café, né? Mas por que não tem eucalipto, então? É uma questão de demanda, né? Então a gente tem as gerais, né? As maiores, soja, milho, algodão, leite, pecuária de corte. E aí depois a gente foi, conforme as demandas, a gente vai trabalhando. Agrofamiliar e hortifruti também tem uma demanda muito grande dessas necessidades. E hoje a gente tem um impacto... Então na verdade, não é nada presencial, é algo digital mesmo. Digital, o que a gente faz é assíncrono, né? Então a pessoa consegue ver as aulas. A gente trabalha com o visual, auditivo e o sinestésico. Então a pessoa que precisa anotar, a gente atua nesses três ramos, que cada pessoa tem uma forma de estudar, né? De aprender. E depois a gente faz uma reunião de final de trilha onde a gente tira dúvidas, indaga, deixa a pessoa... Então, e aí ela é síncrona. Exato, ela é síncrona. E agora tem prova, essas coisas todas? Tem, porque na verdade quando a gente está avaliando, são as empresas que contratam para os seus funcionários, né? Então a gente vende para as empresas, elas contratam para os funcionários. E aí a gente consegue entregar relatórios completos de o conhecimento que ela tinha antes de entrar no curso, quanto de conhecimento ela adquiriu e como é que ela está saindo agora, e como é que foi o andamento dela. Se a pessoa não adquiriu conhecimento, como é que você faz? É interessante isso, porque a nossa estatística desses 7 mil alunos, a gente visualiza da seguinte forma, tem 3 grandes grupos. Tem em torno de 20% a 30% que é o pessoal que pega a aula, ao momento que ele tem acesso à aula, ele começa a fazer e é espetacular, tem notas ótimas, avança, interage muito. Então, uns 20%, 30% faz dessa forma. 50%, o gestor ou a gente precisa ir lá, dar uma força, tem que fazer, tem que ajustar, mas fazem. E 20%, eles não vão fazer. Então, isso é estatística já. A gente já reprova. Sabe. Reprova, não vai ter certificado daí também. Mas é engraçado porque isso se repete, sabe? E daí o cara desse, de repente vai para a empresa vai mandar o cara embora, ou não? Exatamente, acontece isso. A maioria das pessoas que não consegue completar, várias vezes ela acaba sendo desligada. Porque ela está sendo oferecida uma oportunidade para ela, dela aprender, dela avançar, e ela negligencia isso, né? Então ela pode estar negligenciando outras coisas. Eu vou trabalhar numa empresa que vai mexer com o hortifruti, por exemplo. Eu vou, de repente, vender produtos defensivos para... Poxa, se eu tenho que entender, pelo menos, como é que planta cenoura. Porque, de repente, o cara acha que cenoura dá em árvore, né? Então, como é o cacho de cenoura, né? É verdade. Então, tem jeito de eu comprar um cacho de cenoura, né? Então, não dá em árvore, não é banana. Então, daí... E, de repente, se o cara não quer entender como é que é plantada a cenoura, a importância e tudo mais, o que é a atividade básica, né? O que é a micro-irrigação, o que é um gotejamento, o que é não sei o quê... Tem jeito, né? O cara desse tem que ir trabalhando outra coisa, né? E é incrível, assim, porque às vezes a gente pega clientes, nós fizemos a do café, né? O café tem uma complexidade muito grande na qualidade, né? E fumo também é outra que tem... A qualidade do fumo é uma coisa muito complexa. E a gente apresenta isso de uma forma mais simples, né? E aí, tipo, pessoas de 12 anos de empresa trabalhando com fumo falaram que agora que eles entenderam como é que funciona a classificação de qualidade do fumo e do café é a mesma coisa. Como você faz isso? Vou por assim, no caso do fumo, você, por mais que seja um cara inteligente e tudo mais, né? Mas você não sabe tudo isso, né? Sim. Entendeu? Como é que é? Aí vocês procuram o top do mercado? Especialistas que nos ajudam. E não é os tops do mercado. É especialistas que estão no dia a dia com o produtor rural. Porque é o cara que sabe atender bem o produtor, que entende do problema e essas pessoas ajudam a gente a construir o material. Aí a gente tem a metodologia própria para transformar aquela parte técnica em algo gostoso, bacana de ser aprendido, né? De estar na frente ali aqueles 8 minutos e que aqueles 8 minutos te façam te agregar valor. Agora, vocês não concorrem com o Senar? Assim, o cenário ele entra mais específico em cada um dos temas. É mais aprofundado. Isso. A gente trabalha o business, nós trabalhamos o business. O que aquilo ali tem a ver com o meu negócio? Como é que eu posso ganhar dinheiro com aquilo? Por que o fumo, aquela classificação é daquele jeito? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Por que é importante... Você não vai ensinar o cara a plantar cenoura, o cara tem que saber que a cenoura é plantada.
Perfeito, é plantada e assim, se o produtor, por exemplo, não está utilizando a metodologia melhor ou o mercado não está bom, como é que eu transito de um lado para o outro, sabe? Como é que eu avanço um pouco mais na cadeia ou retraio um pouco mais na cadeia? Então, é sempre avaliando o business, o negócio por trás daquilo, né? Não necessariamente o operacional. O operacional é importante porque ele que acaba mandando no negócio, né? Mas eu sempre fico olhando como é que eu posso ajudar o produtor a ganhar mais dinheiro, mudando as coisas ou até a parte comercial também. Show de bola, gostei demais. Vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando aí agora de uma outra coisa. Não perca. De volta direto ao ponto, falando aqui com o Ângelo, né? A gente falou aqui sobre a escola. Como é que é o nome da escola mesmo? Escola Agro. Escola Agro, né? Então, um top, né? Mais de 7 mil alunos, né? Mais de 7 mil, 20 de 7 mil, né? 1.400 reprovaram, né? Ou seja, 20%. Agora a gente vai falar de outra coisa também que eu achei bastante interessante, porque quem entra na atividade hoje em dia, muitas vezes começou uma empresa nova e tal, a pessoa fica assim, poxa, como é que eu vou controlar a minha empresa? Né? Eu sou um cara apaixonado por Excel, mas Excel, por exemplo, quando eu vou começar a lançar lá e tudo, então, muitas vezes eu tenho notas, por exemplo, que eu tenho uma nota, eu comprei para pagar a nota, muitas vezes lá tem uma peça para o BH, tem uma peça, por exemplo, para o trator 138, fazendo só propaganda do Valmet aqui da volta. Aí tem outro que é para o trator lá, o 134, enfim. Aí eu preciso separar tudo isso para saber qual trator está me dando mais custo. Vocês, me parece que vocês têm uma coisa que chama lucro rural. Então é para dar lucro. Exato. Né? Ou seja, eu queria que você me explicasse o que é o lucro rural. Beleza, eu vou dar um passo para trás e vou voltar lá na conversa que a gente teve no IMEA. O IMEA me intrigava muito porque vinha produtores rurais da mesma região, com a mesma estrutura societária, com a mesma estrutura de máquinas, com a mesma produtividade, reclamando que não estava conseguindo pagar as dívidas e o outro louco para comprar fazenda do lado, porque tinha dinheiro para fazer isso. E isso me intrigava muito e me fazia pensar, mas por que se eles são iguais dentro da porteira? E antes de começar a lucro rural, a gente estudou muito, fez uma pesquisa de campo bem interessante e a gente descobriu o porquê. E aí a gente foi perceber que os produtores que estavam prontos para comprar uma propriedade eram os produtores que botavam mais tempo fora da porteira. E quando eu falo fora da porteira, é não focados em produtividade. Obviamente que eles tinham uma ótima produtividade, mas eles botavam mais tempo da cabeça deles de pensamento no comercial, no financeiro e no fiscal tributário. E aí, quando a gente olhava no mercado, a gente via que não tinha nenhum software para ajudar o produtor nessas etapas. Muita coisa boa dentro da porteira para ajudar em produtividade, mas e fora? Né? Como é que eu tomo melhores decisões comerciais, financeiras e fiscais tributárias com esse aperto que está tendo? Não adianta nada o cara, você tem dois produtores, você e eu. Perfeito. Aí você está colhendo 62 sacos por hectare. Eu estou colhendo 60, ou seja, você é melhor que eu, não é? Só que é o seguinte, você está vendendo a 20 a sua soja e eu estou vendendo a 28. Ou seja, você está fazendo mais dinheiro. Eu estou fazendo mais dinheiro do que você. E bem mais. Né? E o seu custo, geralmente, quem vende bem também tem um custo menor. Então, aumenta ainda mais a margem de lucro desse produtor. E a gente percebeu que, na verdade, o produtor sim precisa ter uma produtividade boa, mas isso já é um fato consumado. Ele consegue comprar uma tecnologia. Ele compra uma tecnologia, ele faz o processo e ele consegue ter uma produtividade boa. Tanto é que hoje o produtor brasileiro, né, tem uma produtividade muito boa em quase tudo que a gente faz aqui. Mas quando a gente vai para dentro do escritório do produtor, seja a casa dele, a gente vê que é um pouquinho mais complexo. Né? Então você comentou questão do Excel. Bem, eu tenho que ir lá digitar. Hoje não precisa fazer mais nada disso. Com o certificado digital, a gente busca a nota fiscal, já classifica ela para qual tipo de conta, por exemplo, manutenção, e aí você só tem que dizer que se foi para o Valmet X ou Valmet Y, lá o 134, esse qual é? Do Valmet, isso tudo é automático. Tudo. Cadastra e já sai tudo pronto. Mas esse é o mais básico para a gente poder ter um controle de custos e isso já vai gerar o financeiro. Então a gente vai ler a nota e já vai gerar o financeiro. Agora, por exemplo, eu comprei insumo, por exemplo. Comprei insumo lá, comprei tantas toneladas de insumo. E eu tenho 10 talhões. Aí eu também tenho como jogar isso, distribuir. Eu posso distribuir pelo tamanho da área que eu calculei que vai ser tanto, ou eu posso realmente controlar, exatamente controlado como minimamente, vamos supor assim. Isso é o que a gente não faz, porque a gente entende que tem um custo muito grande operacional para fazer isso. Então, o momento que... E tem gente que precisa fazer, então, e não tem problema nenhum. Isso é interessante. Esse controle,
você, pela experiência que você tem, ele é tão importante que eu vejo, tem gente que se preocupa, eu tenho que estar controlando o diesel que cada trator... me parece um desperdício de tempo, talvez, assim, e custo alto, dependendo do tamanho, né? Bem, a gente entra no nosso pragmatismo, que é, eu preciso ajudar o produtor a tomar melhores decisões. Eu vou ajudar ele a tomar melhores decisões sabendo o custo do talhão? Isso é diferente de saber se aquele talhão está dando uma produtividade boa, saber análise de solo. Então, as coisas agronômicas, sim, precisam ser por talhões. Eu preciso avaliar tudo. Agronomicamente, tem que ser por talhão. Certo. Mas, financeiramente, não necessariamente precisa ser por talhão. Então, quem sabe você não sabe nem a tua margem operacional final ou o teu planejamento de safra e você quer ir lá e ver quanto que eu gastei naquele talhão. Isso não me traz decisão. Eu não vou parar de plantar aquele talhão, muito provavelmente. Eu vou saber que ele dá menos lucro ou tal. Agora, se eu faço um planejamento de safra antecipado, onde eu sei que eu preciso vender minha soja a R$140 por saca, onde eu sei que o meu custo de produção é R$5.000 por hectare, e que se hoje estão me oferecendo R$135 a saca da soja, e estavam me oferecendo 180 no passado, mas esse 135 me entrega uma margem operacional, sem considerar o restante de depreciação, de 35%, eu sei que isso eu consigo, com esse número, eu consigo tomar uma decisão de vender a minha produção. Porque 35 de margem operacional está quase acima da margem histórica. E muita gente deixou passar essas oportunidades. E muitas vezes estava focado lá no talhão e não olhou o macro. Porque eu não tomo decisão olhando para o talhão de compra e de venda. Só que a compra e a venda, ele me entrega quase 80% da margem de lucratividade da operação. Porque a produtividade, a gente sabe, se para aumentar a produtividade tem que aumentar custo. Mas para diminuir o custo e aumentar o lucro, você precisa estar no momento certo, com os dados corretos para poder tomar a decisão, puxar o gatilho. Entendi. E é isso que a gente traz. Então mas é agora, muito mais a tomar decisão. Essa controle, por exemplo, um custo que eu tive por talhão, isso não faz? Não, a gente faz o custo total, né, da fazenda. De fazendas a gente trabalha, mas por talhão a gente tem vários produtores que vêm, né? Não, Ângelo, mas eu quero controlar tudo. Então vamos fazer o seguinte, então primeiro nós vamos fazer o controle da propriedade como um todo, nós vamos te entregar os dados para você tomar melhores decisões e depois que a gente tiver isso tudo, aí se você ainda sentir necessidade, aí nós vamos ajustar para entregar por talhão também. Só que essa necessidade ela acaba não existindo, porque o que eu preciso é os números como um todo para poder ir lá e tomar decisão. Puxar o gatilho, comprar o fertilizante, vender a soja, fazer o custo de produção no momento certo. Sabe? Então isso tem um valor muito grande. E tem outro ponto. Não adianta fazer tudo isso certo, ter uma margem grande... mas isso não quer dizer também, que nem você falou, que ele não tem que ter um controle. Vamos supor assim, que ele está adubando 2 talhões iguais, né? Perfeito. Aí num talhão ele está colhendo 70 sacos, no outro talhão ele está colhendo 50. Ele tem que identificar o que está acontecendo. Agronomicamente. Isso é importantíssimo, tem que ter essa informação. Ele tem que estar olhando ali, mas Exato. O que acontece? Ele viu, mas daí ele vai ter que pesquisar, né? É lógico que quando ele estiver colhendo, ele vai saber isso, mas não quer dizer que ele tem que saber o custo daquele talhão. Perfeito. Porque de uma certa forma, o custo, igual você estava falando, geralmente você faz meio padrão. Né? É claro que daí depois, se ele identificou que aquele talhão está precisando de calagem, ele vai fazer uma calagem, lá vai entrar no custo geral da fazenda, né? Perfeito. E importante se aquela calagem vai ser paga, né? Se tá dando lucro. Então é isso que você está dizendo. Então você não fica se atentando tanto aquilo que tem cara, muitas vezes ele não está nem sabendo se a fazenda dele toda está dando lucro. Por que ele vai querer saber do talhão se ele não sabe nem se a fazenda está dando lucro? Exato. E é utilizar os dados dele para tomar decisão. O produtor, muitas vezes, a gente vê não utilizando as informações para tomar decisão. E isso é muito ruim. E aí fica à mercê do mercado. Será que a soja vai subir? Será que a soja vai cair? Mas, na verdade, quando eu tenho um planejamento econômico de safra antes de fazer, os próprios dados, eu consigo poder tomar decisões. E claro que eu não consigo mudar o preço, mas eu consigo entender se aquilo está bom ou está ruim para mim. Avançar ou tirar o pé em cada uma das operações. E uma coisa importante, né, Glauber? Bem, eu fiz o financeiro, eu sei meu custo de produção, está tudo organizado certinho, mas e a parte fiscal tributária que tanto está assombrando a gente? Então eu vou ter lucro esse ano, mas e aí como é que vai estar meu imposto de renda? E a gente sabe que o produtor rural, PF, pode fazer os ajustes, não precisa pagar imposto de renda e não precisa fazer nenhum outro tipo de coisa para não pagar. Então dentro da lei, tudo certinho, pode-se fazer os ajustes. Para fazer isso, o que ele precisa? Ter as informações prontas. Então hoje a gente entrega em tempo real. A jurídica também pode
Sim, pessoa jurídica também, mas a pessoa física tem mais complexidade aí para fazer o ajuste de imposto de renda. Então, por exemplo, agora a gente está em outubro, eu consigo chegar lá, olhar o que eu já gastei, o que eu faturei, botar minha projeção e saber exatamente qual que é meu imposto de renda. Ou o que eu preciso fazer para pagar menos. Então, quem sabe eu estou com um lucro lá de 1 milhão. O sistema de vocês Entrega. Tem uma parte onde é imposto de renda, você vai planejar, você vai botar só o ano ali, né? Se você já tem os dados lá dentro da plataforma, já vai sair. E o contador nessa história? Então, o contador pode se acoplar ao lucro rural e ajudar o produtor a tomar esse tipo de decisão. Tá. Outro ponto, né? Produtores que faturam mais de 4 milhões e 800 mil precisam ter o livro caixa digital, né? Então, geralmente os outros sistemas precisam ter uma adaptação do financeiro para o fiscal tributário. Nós não temos adaptação nenhuma. O produtor só faz o financeiro ou o contador e o fiscal tributário sai pronto. Então, vai sair pronto lá o livro caixa e vai sair pronto também o imposto de renda. Uma coisa importante aqui, Glauber, que assim, poucos produtores sabem, e agora com a receita pegando um pouco mais pesado, né, vindo com as cartinhas, todo produtor rural, na verdade, ele tem a obrigação de ter o livro caixa sem ser o digital acima de 52 mil reais de faturamento, 56 mil de faturamento. E o que é esse livro caixa? É ter o que saiu, para onde foi, né? Tipo, ele comprou uma peça. Eu comprei essa peça, eu paguei por tal banco para fulano, né? Tal CNPJ e tal. Então, todo produtor, teoricamente, teria que ter isso em mãos, né? Tá na lei lá. Mas eu acho que é melhor ter, né? Independente de precisar. Não custa nada ter. Porque o momento que você tem informação para tomar melhores decisões. Então, são obrigações que, se a maioria dos produtores fizessem, eles vão ter mais dados. Inclusive, aqueles que entram no livro caixa digital, que precisam ter todos os dados certinho, conseguem ter mais informação para tomar melhores decisões. Ângelo, felizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Tá aí, gente. Mais um programa super especial. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.